Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada aqui no nosso amado evangelho. Olha, luz e paz aí para você, para sua vida. Você já sabe, você poder participar aqui desse nosso quadro das pílulas é muito simples. Manda sua pergunta no nosso site, institutonamastê.com.br. Olha, eu queria responder hoje uma pergunta muito, mas muito importante, feita pelo nosso ouvinte, né? E ele conta aqui assim: Ricardo, a minha vida tá uma loucura. Estou tendo muitos fenômenos, já fui ao médico com muita dor de cabeça e muitas dificuldades de energia, parece que o tempo todo eu fico sentindo coisas que não me pertencem, às vezes acho que estou louco. Já fiz exames, não deu absolutamente em nada. Tem muita gente me falando que pode ser mediunidade. Será verdade? Abraço para você. Olha, poder pode, com certeza. Gente, quais são os sintomas da mediunidade? Primeiro vamos entender, vamos começar do início, né? Todos nós somos médiuns de alguma forma, né? Allan Kardec foi o primeiro a conceituar a mediunidade como nós a entendemos hoje, né, no século XXI. Kardec fez isso, né, no século retrasado. Ele falava exatamente que todo aquele que sente maior ou menor grau a presença do mundo espiritual, mesmo que não tenha consciência disso, é por si só um médium. Médium intermediário, gente. Somos, né, seres com que temos uma percepção extrasensorial de um universo que está interagindo conosco. Isso não quer dizer que você tem que saber que isso está acontecendo, não é verdade? Por exemplo, você pode sentir a influência de uma brisa sem perceber que está tendo a brisa. Não precisa falar, cadê? Está ventando agora. Mas você sente o efeito do vento. Mediunidade é a mesma coisa. A gente tem uma mediunidade mais ostensiva, menos ostensiva habitualmente. Mas o grande ponto aqui é, como é que a gente sabe que um fenômeno é mediúnico ou não? Né? Essa sintomatologia, nesses sintomas típicos de eclosão de mediunidade. A mediunidade, nós já reencarnamos com a predisposição dela junto conosco. A mediunidade está ligada à nossa estrutura perispiritual e faz parte do nosso processo de ascensão evolutiva. Quer dizer, se nós trazemos a predisposição a ter uma mediunidade mais ostensiva a partir de um determinado momento da nossa vida, porque isso tem um porquê, né? Não é do nada. A mediunidade não existe na nossa vida para criar transtorno, claro que não. É um presente divino, mas como todo presente a gente tem que desembrulhar, cuidar dele com carinho e saber como utilizá-lo, não é assim? Imagina, se alguém te der um diamante, você tiver todo embrulhado, você vai ficar feliz. Se alguém jogar o diamante no teu rosto, você não vai gostar. Então a mediunidade é mais ou menos assim, às vezes a gente não sabe cuidar dela, literalmente a gente não sabe cuidar dela. Então ela tem uma forma de se manifestar entre nós e vai depender de uma série de fatores, gente. Depende da nossa evolução espiritual, depende das questões que nós carregamos e trazemos para essa existência, depende da nossa idade, depende do tipo ou tipos de mediunidade que a gente tenha predisposição. Então assim, não existe uma receita de bolo para a gente identificar que é a mediunidade que está acontecendo. Então a gente vai observando. Por exemplo, normalmente quando a mediunidade ela começa a se manifestar, são sintomas comuns, a oscilação emocional o tempo todo, sem explicação específica. Não raro você vai a um psiquiatra, você vai a um determinado lugar, não há uma explicação, talvez até você seja diagnosticado com algum tipo de transtorno bipolar, mas não necessariamente isso se verifica no dia a dia. Entendeu? Você tem questões físicas, sabe, dores de cabeça, dores no corpo, sem explicação, você faz uma bateria de exames, não tem absolutamente nada. Oscilações de humor acompanhados por sensação de presença, às vezes você ouve vozes, tem a sensação de que alguém te observa. Não raro, são casos mais específicos, né? Isso já não é tão comum, mas movimentações em casa de objetos, isso é muito comum, ou era mais comum, principalmente com adolescentes. Então assim, você tem uma série de possibilidades do braço doendo, sem motivo aparente. E aí o que acontece? No meio disso tudo, quando a pessoa começa a aprender a trabalhar, a canalizar o seu processo mediúnico, quando se trata de mediunidade, vamos deixar isso bem claro, que nem tudo que reluz é ouro, então nem tudo necessariamente tem que ser mediunidade, mas quando é realmente a mediunidade, você começa a dar a sua passividade de maneira orientada, estruturada, bem guiada. O que acontece? Vai embora as dores, vai embora essas sensações. Quando começa a trabalhar o canal da psicografia, você sente que o seu braço já não vai mais pesar mais como antes. Percebe? À medida que há essa conexão com o mundo maior, e se for a mediunidade, eu sempre estou falando se, porque pode ser que não seja. Sabe aquela história? Tem gente que acredita que nada é mediunidade, já tem gente que acredita que tudo é mediunidade.
E não é nada disso, né? Se você acha que é assim, você não entendeu nada, isso sim, né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Então vale a pena se observar, vale a pena estudar. Nossa pílula aqui é muito curtinha, mas eu sugiro que quem quiser se aprofundar nesse assunto, estude o Livro dos Médiuns, que é maravilhoso, né? Dentre tantas outras obras que o meio espírita oferece, nesse caso, ninguém melhor do que o Espiritismo para te orientar a respeito do campo mediúnico. E aconselho que vocês investiguem mais, tá bom? Ó, não deixe de mandar a sua pergunta aqui pra gente no institutonamastê.com.br. Esse tema, gente, ele é muito vasto. Tô falando sério. Eu precisaria pelo menos de 1 hora, umas 2 horas, não estou exagerando, para a gente estudar diversos casos, né? Porque aqui você entra numa porta, abre-se outras. Então são muitas possibilidades. Aqui eu estou só dando uma pincelada, mas para que você estude mais, aprenda mais. Tá bom? Então é isso, ó. Beijo grande no seu coração. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.